o título da minha apresentação é PDCA como possibilidade metodológica para o desenvolvimento de projetos do Intertech. E aí eu vou logo deixar bem claro. Eu não sou especialista em PDCA e muito menos sou bancado pelo PDCA. Então, a minha apresentação é muito mais do ponto de vista de quem já participou de vários projetos usando o PDCA, porque o PDCA foi utilizado dentro do mestrado da UNEB, do GESTEC, né, que é um mestrado de gestão em tecnologias, onde tinha muita gente de computação. E aí, Humberto, e aí eu estou falando, as pessoas que eu vou falar aqui dos professores são conhecidos, Humberto, próprio Saulo, Diego, deixa eu ver quem mais, o próprio Edson, que hoje está no IFBA também, foram pessoas que são de computação, ou não são da área de computação, mas são de áreas correlatas, que Edson é da área de design, acabaram por usar o PDCA. Então, eu vou deixar bem claro aqui desse lugar que eu estou falando. Eu não sou especialista, eu estou apenas passando a minha experiência enquanto partícipe de projetos que utilizaram o PDCA, beleza? Então, aí, o que é que a gente vai falar? Eu vou contextualizar aqui um pouquinho, depois eu falar o que é o PDCA, como é que funciona, o que seria adaptação, e a gente poderia abrir aqui para as dúvidas, certo? Então, a primeira contextualização que eu faço é o seguinte: eu estou partindo de um lugar onde existe uma dificuldade dos estudantes com o processo metodológico nos trabalhos de conclusão de curso. Isso, para mim, é notório e não precisa nenhum estudo aprofundado para poder perceber isso. Tássio, que acabou de sair, pode me dizer também. Mas eu que estou fazendo aula com os meninos de TCC2, é nítido isso. Quando você chega na parte metodológica, não sai, tá? Então, isso para mim é muito complexo do ponto de vista da estrutura que foi criada anteriormente a gente, e aí não vou levantar aqui questões sobre quem foi que deu aquela disciplina ou quem não deu. O problema existe e ele deságua justamente em TCC1 e TCC2. Então, para mim, isso aí é muito explícito, tá? A segunda questão é a seguinte: as nossas pesquisas, ela tem uma especificidade porque ela exige, ao mesmo tempo, o rigor metodológico da academia, aliado à necessidade de entregar um produto de software. Então, a gente tem que conjugar os dois mundos. Porque se eu tivesse aqui numa empresa privada e a gente tivesse que desenvolver software, você precisaria entregar o quê? A documentação que é pertinente àquele software. Os casos de uso, o manual de utilização do software, os manuais de implantação, o modelo de dados, enfim, o que pertence àquela metodologia que está sendo utilizada. E aí eu tô colocando a metodologia utilizada, que isso vai variar de empresa para empresa. Só que no nosso caso, além disso tudo, ainda tem que existir o acompanhamento e a descrição da metodologia que foi utilizada, ou seja, o rigor metodológico da academia. Então, para mim, essa é a especificidade do nosso caso aqui. Obviamente que se a gente estivesse em outro lugar, talvez não fosse tão difícil a implementar, não fosse tão difícil organizar ou sistematizar uma metodologia, tá? Mas no nosso caso, eu estou colocando essas duas situações. Então surge uma discussão entre eu, Caio e Romero, há muito tempo atrás, sobre que metodologia a gente poderia utilizar e de que forma a gente poderia abordar isso. Então, essa metodologia, essa discussão surgiu há algum tempo e a gente começou aí a conversar sobre isso, certo? Então, o que é o PDCA? O PDCA, na verdade, ele é um método, ele veio da indústria, foi desenvolvido, um método interativo, ou seja, ele roda no sentido de ciclos também. Ele basicamente ele possui 4 passos: planejar, fazer, verificar e agir, tá?
ele tem diversos nomes. Existe o PDCA, o nome mais comum, mas ele também é conhecido como círculo, ciclo, ou roda de Deming, ou Schwartz, eu acho, ou círculo, ciclo de controle, ou, por fim, PDSA. Atenção que eu botei o S ali, porque, na verdade, o PDSA já é a evolução do PDCA, tá? E por que o nome dessas duas pessoas estão atribuídas, nomeadas para essa metodologia? Porque o cara que desenvolveu foi um físico chamado Walter Schwartz, em 1920, e isso ganhou corpo em 1950 com esse professor chamado William Deming, que ele é considerado o pai do controle de qualidade. Então, quando se fala em controle de qualidade, em melhorias relacionadas a determinados produtos, vem exatamente esse William, que ele é considerado o pai das melhorias de processo contínuo. Então, aí, no final das contas, o que o PDCA é? Ele é concebido, tá, como um controle de melhoria contínua de processos e produtos. E aí eu coloquei em vermelho, em destaque, processos e produtos, e eu faço aqui uma reflexão sobre o que é que os nossos projetos são. Na minha concepção, ele é a união das duas coisas. Ele é a união do produto, e aí é um produto de software, e ele também é composto por um processo. E esse processo é o recorro metodológico que um produto científico, um TCC, uma dissertação, uma tese de doutorado precisa. Então, quando eu vi isso, e eu estava vendo isso no mestrado, eu achei interessantíssimo esse ponto de vista, tá? E aí, como é que funciona? Eles são 4 etapas bem básicas, e eu coloquei aqui também para ser bem sucinto. A primeira fase é a fase de planejamento, e aí é onde identifico os meus problemas. Quais são os problemas que eu quero resolver? E com base nesses problemas, eu vou avaliar basicamente dois elementos: indicador e propor meta. Eu vou avaliar quais são os indicadores para eu poder ter uma relação com aquele meu problema e eu vou propor metas. Aliado a essa identificação de problemas, eu tenho a construção de um plano de ação. E aí eu coloquei aqui como exemplo, e aí eu trouxe esse exemplo da cadeia de produção, porque ele foi inicialmente criado para isso. Então, qual é o problema? A demora na entrega de produtos desenvolvidos pela máquina XPTO. E aí, qual seria a meta? Reduzir o prazo de execução da máquina XPTO de 10 horas para 6 horas em 4 meses. E o que seria o plano de ação? É o que nós faremos para resolver aquele problema. Beleza? Bem simples de situar. E aí a gente passa para a próxima etapa. A próxima etapa é o executar, é o pilar central dessa fase, é o fazer, tá? Então ele vai executar exatamente o que foi criado no planejamento. Ou seja, é implementar a solução escolhida na fase anterior. Então, na fase anterior, eu digo qual é o problema, ou quais são os problemas, e aqui eu vou tentar resolver os problemas. Então, por exemplo, aqui, qual é o problema? Exemplificando, é a demora na entrega dos produtos desenvolvidos pela máquina XPTO. O que é que a gente vai executar? A gente vai executar um conjunto de passos para saber por que aquela máquina demora tanto. Ah, não tem. A máquina quebra muito. Ah, massa, se ela quebra muito é porque não está sendo feita a manutenção periódica. Fulano, que é o responsável pela máquina, por que ele não faz a manutenção periódica? Ah, porque ele não teve treinamento. Então, o problema pode ser resolvido com a manutenção, com o treinamento do cara. Só para exemplificar. E aí eu tenho a fase de verificação. E aí, na verdade, a fase de verificação é perceber exatamente os erros que aconteceram na etapa anterior. E aí, nesse momento, eu identifico quais foram os resultados obtidos. Houve avanço? Não houve avanço?
quais são, efetivamente, o que é que a gente conseguiu a partir do fazer da etapa anterior. E, por fim, eu tenho o agir, que seria exatamente o quê? A partir das falhas verificadas, a gente investigar e tentar corrigir. E aí é um elemento que eu usei na minha dissertação, no meu doutorado, que é apontar os pontos positivos e os pontos negativos. E esses pontos positivos e esses pontos negativos, eles eram utilizados para retroalimentar o ciclo. Então, a partir do momento que eu identifiquei que existiram falhas, que tivemos falhas, esses elementos eles eram encaminhados novamente para a fase de planejamento. E aí ele ficava nesse ciclo, certo? E aí eu tenho aqui, na verdade, existem várias formas de representação gráfica dessa metodologia, e eu usei essa aí que é clássica, que é uma esfera com dividida em quatro, que são os elementos que são utilizados, né, que são as fases. O planejar, o fazer, o analisar e o checar. Então, essa é uma das formas de representar. Percebam que nada mais é do que um círculo, e ele se movimenta nessa ordem. Só que aí eu faço a seguinte pergunta, né? Antes de eu apresentar o modelo do PDCA, me surgiu algumas dúvidas e, na verdade, eu fiz uma reflexão sobre o que a gente queria. Então, basicamente, eu fiz 4 perguntas, tá? 5 perguntas. Que tipos de projetos o Intertec possui? E aí fazer uma avaliação do que a gente tem. Aí a minha primeira pergunta, são projetos relacionados ao campo da informática na educação? Realmente é só isso? E só isso não. Realmente são apenas esses tipos de projeto que necessariamente precisam ser adaptados? Ou são projetos relacionados ao campo da tecnologia e saúde? Ou são projetos relacionados ao campo da tecnologia e produção? Perceba que eu coloquei esses 3 campos, porque são campos que estão ligados ao nosso grupo de pesquisa. Então eu comecei a fazer uma reflexão sobre por que a gente precisa adaptar o PDCA. É só porque a gente trabalha com informática na educação, ou porque a gente trabalha com tecnologia e saúde, porque a gente trabalha com tecnologia e produção? Aí a minha última pergunta: o tipo ou a área de conhecimento tem relevância no modelo adaptado do PDCA? Então eu fiz essas 5 reflexões para chegar na minha concepção, que é o quê? Na verdade, os nossos projetos são alicerçados em 2 pilares: a necessidade do rigor metodológico e do formalismo acadêmico, e a isso a gente pode atribuir o que seria o processo, e ao desenvolvimento de software, e a isso eu nomeio aqui como produto. Então, se a gente for observar do ponto de vista de contemplação do que a gente precisa, esse ponto de vista, essa análise que eu fiz, digamos assim, essa concepção que eu tirei, ela contempla tanto os projetos na área de informática, na educação, como na área de tecnologia e saúde, quanto na área de tecnologia e produção. Mas por que isso? Porque nós temos um ponto que ele é essencial por conta da nossa área. A nossa área, e aí não é só a nossa área, é a nossa estrutura enquanto curso de análise de desenvolvimento de sistemas. Precisamos efetivamente da construção de um artefato tecnológico, ou seja, de um produto de software. Então, isso faz uma diferença. Não é apenas ter o rigor metodológico, a gente precisa também do desenvolvimento. E aí, com base nessa concepção, nessa ideia, né? Não é uma concepção, é nessa ideia que eu fiz a partir dessas minhas indagações, eu trago aqui, na verdade, o que seria a adaptação do PDCA. Eu não coloquei no formato
circular, porque eu já peguei diretamente do artigo que a gente submeteu para o Simpósio Brasileiro de Informática e Educação. É a mesma estrutura que eu usei, não, que a gente usou dentro do mestrado da UNEB, e aí eu estou falando dos colegas que eu vi utilizando e eu participava. Então a gente tem a parte de planejamento, onde ela é responsável por trabalhar com o que a gente chamou de oficinas temáticas. Então, a questão é, se nós vamos a campo, e aí eu estou falando especificamente aqui, ir a campo para construir uma solução em conjunto com a pessoa que eu quero atingir, pegando aí o gancho de Caio, ou seja, conversar com a comunidade, a gente utilizava na estratégia de planejamento o que a gente chamava de oficinas temáticas. Então, um exemplo, eu quero construir uma plataforma, um computador de baixo custo para o cego. E qual seria a minha primeira oficina temática? A primeira oficina temática, se eu quero construir ou desenvolver um hardware que tenha um software que tenha uma utilidade, eu preciso saber o que é que esse software tem que ter, o que é que esse hardware tem que ter. E aí eu não estou falando de sistema operacional, eu estou falando exatamente de que tipo de software tem que ter. Então eu faria uma oficina temática, tá? Para trabalhar com esses cegos. E nesse momento da oficina temática, eu já faria, na verdade, essa fase de planejamento lá, eu não só planejo, como eu executo essa oficina temática junto com o grupo que eu quero. Eles já vão dizer exatamente quais são os elementos que vão compor aquele hardware que eu quero desenvolver. Então o cara tirou as planilhas, enfim, uma série de coisas. Isso eu levo para a fase de execução. E aí, na fase de execução, aqui entra justamente o que foi desenvolvido para contemplar a área de computação. E aí eu tenho uma metodologia chamada desenvolvimento de software interativo incremental. É aqui que está, exatamente, é aqui onde é contemplado a fase e os elementos que são necessários para o desenvolvimento de algum artefato, de algum produto ligado à área de software. É nesse momento aqui que a gente vai aplicar. Nesse caso aqui, a gente aplicou o PDSI, mas poderia ser uma metodologia ágil, poderia ser aplicado o ML, poderia ser aplicado qualquer metodologia que fosse necessária para documentar a estrutura do software. Usamos o PDSI porque foi uma abordagem, à época, pensada. Após a execução, é feita a verificação, tá, digamos assim, do que foi avaliado. Então, a gente está desenvolvendo software, fez o software, beleza, vamos verificar aqui. Então, essa análise ela é feita junto com os partícipes do projeto, pegando o gancho de Caio com a comunidade. As pessoas vão avaliar exatamente essa execução, tá? E é aqui na fase de execução eu junto todo mundo de novo, para todo mundo dizer exatamente se aquilo que foi desenvolvido na fase de execução contemplou o que estava na fase de planejamento. Então percebam, desde a fase de planejamento, eu não planejo só, eu planejo com as pessoas que estão envolvidas. Então, se eu estou desenvolvendo alguma coisa para o cego, para o surdo, na fase de planejamento, essas pessoas também estão inseridas. A execução, ela é basicamente feita pelo grupo, e aí no caso, os pesquisadores, e a verificação, ela volta de novo em conjunto para fazer a verificação. E aí é exatamente o que? Novamente se reúne, pega, se for um software, aplica o software, se for um hardware, bota o hardware para testar. O conjunto das pessoas vão definir, vão analisar, vão verificar o que é que houve de problema durante aquela verificação. Essas verificações elas vão para a fase é, de ação, né? Ou seja, o que é que ficou faltando? Quais foram os problemas que foram verificados na fase de verificação? A partir desse momento,
Se houve alguma lacuna que não foi contemplada naquela oficina temática inicial, ela retorna, e aí retorna para fazer um novo ciclo, justamente para poder verificar com o pessoal se é exatamente aquilo que está faltando ou ficou faltando alguma coisa. Se as pendências que foram analisadas, se o documento que foi extraído dizendo que existem pendências, é isso mesmo. Feito isso, roda de novo o ciclo da fase de planejamento. Então percebam que é algo extremamente simples, né, do ponto de vista de execução. E aqui, onde tem a fase de execução efetivamente, é onde a gente pode encaixar as metodologias ligadas à área de computação ou à área, à sub-área, à temática relacionado à produção, ao desenvolvimento, né, entrega de produtos de software. E aí, esse ciclo vai rodando até que haja entrega. Quantas vezes, André, você viu isso rodando? Eu vi, basicamente, em 4 dissertações de mestrado e acompanhei nas 4 porque eu fazia parte da equipe que desenvolvia. Então, como a gente estava desenvolvendo um jogo, e o jogo ele foi separado em várias em vários pedacinhos, porque era um projetinho de alguém da área de, era um projeto de mestrado de alguém. Eu vi, na verdade, vários projetos serem executados nesse formato. Foram 3 projetos de mestrado da área de computação e um projeto de design que estava ligado ao jogo, que passaram justamente por essa adaptação do PDCA. A única coisa que mudou foi aqui na parte da execução do desenvolvimento que o camarada não seguiu essa estrutura relacionada à computação porque era outro enfoque, tá? Então, como eu disse, é algo bem sucinto e que eu terminaria jogo rápido.